Olá, caminhante, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para mais um céu da semana. Peço desculpas pelo meu óculos de sol, mas como eu queria gravar aqui fora para trazer essa paisagem bonita que eu gosto sempre de trazer para vocês, eu acabei tendo que ficar com os óculos porque o sol está muito forte. Então peço desculpas por não poder olhar nos seus olhos dessa vez. E o que a gente vai ter então essa semana? A gente vai ter uma semana de lua crescente no signo de Peixes. A gente acabou de passar por um encontro aí do Sol e da Lua no signo de Escorpião, então a gente está aí com um novo ciclo, uma nova abertura para trabalhar as nossas questões internas, né? Tudo aquilo que no fundo impede o nosso crescimento, simplesmente porque a gente renega, que são as nossas sombras, né? Então eu acabei de fazer um workshop sobre isso nesse fim de semana que passou. Inclusive, se você tiver interesse em ter acesso a essa gravação, a ter acesso a todo esse conteúdo, a toda a cura que foi feita nesse encontro, nessa egrégora que a gente criou, eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser saber mais informações a respeito. E agora, então, essa semana a gente vai estar numa energia de lua nova, se encaminhando para uma lua crescente. Lá no final da semana, só no domingo, essa lua crescente acontece. Então vai ser uma semana que começa ainda num ritmo mais lento, numa energia de novas ideias, da gente decidir o que a gente vai querer daqui para frente. E a gente precisa entender que sempre é possível mudar de ideia, sempre é possível querer coisas novas para a nossa vida. Todos os meses a gente tem uma nova abertura. Então, quando a gente está alinhado, sincronizado com os ciclos da natureza, né, com os ciclos cósmicos também, porque a Lua está lá no céu, ela está no universo, são os ciclos do universo para nós, a gente consegue usar como se fosse um combustível maior para a nossa vida. É como se a gente aproveitasse a corrente, né, a direção do vento, enfim, a gente usa esse fluxo para caminhar na direção certa. Quanto mais a gente quiser ir contra a corrente e contra o vento e contra os ciclos, mais a gente vai fazer esforço, mais a gente pode desperdiçar até a nossa energia ou ter que se esforçar muito mais, ter que usar muito a nossa energia para fazer a mesma coisa. Ou as coisas podem ficar um pouco mais emperradas, podem dar um pouco mais de trabalho. Por isso é importante estar sempre atento à questão dos ciclos, né? Porque eles estão, de certa forma, nos guiando, nos conduzindo e nos apontando o caminho. Imagine se a gente vivesse numa vida em que sempre é verão, ou numa vida em que sempre é momento de movimento, que a gente sempre está correndo, correndo, correndo. O que acontece? Uma hora a gente cansa, mesmo do sol, mesmo do verão, uma hora a gente cansa. A gente precisa dessas pausas, a gente precisa desse movimento mais estratégico, desse movimento circular que vai se alternando, né? Caso contrário, a gente sai do nosso eixo, porque nós somos como a natureza, nós somos a natureza, nós fazemos parte dela, né? Porque também somos como ela. Então a gente precisa respeitar esses movimentos. E nessa semana, com o movimento de lua nova, se encaminhando para a lua crescente, é o momento da gente intencionar aquilo que a gente quer daqui para frente. É o momento da gente focar nas coisas que a gente quer ver na nossa vida, sem ficar colocando tanto foco no que já passou, no que não tá bom, no que tá velho, no que tá ultrapassado. Lembra que onde a gente coloca o nosso foco, aquilo cresce. Então por isso que é importante aproveitar o ciclo, senão a gente fica sempre preso na mesma ladainha, na mesma história, fica ali como um disco riscado. Então aproveita essa semana para intencionar aquilo que você quer viver daqui para frente. 2020 ainda não acabou. A gente consegue sim viver coisas maravilhosas ainda esse ano. Eu posso garantir isso para você. Na segunda, a Lua vai passar o dia todo no signo de Sagitário e ela vai, querendo ou não, ativar o regente dela, que é Júpiter, que está lá em Capricórnio e que acabou de fazer o seu terceiro encontro com o planeta Plutão nesse signo. O primeiro aconteceu lá em abril, o segundo no final de junho e o terceiro foi semana passada.
toda essa movimentação intensificou os processos que a gente está vivendo em 2020. Teve a ver sim com essa energia de expansão que Júpiter traz. Então nesse momento a gente está de certa forma colhendo os aprendizados, a gente está entendendo que processos estão presentes na nossa vida para que a gente possa ressignificar, olhar de uma outra forma, rever as nossas estruturas, né? O que está ali na base da minha vida que talvez tenha ruído nesses últimos tempos, principalmente esse ano, porque no fundo já não fazia mais sentido para mim. Nós temos uma tendência a ser mantenedores, né? A querer manter aquilo que a gente considera seguro para a gente, mas que não necessariamente faz sentido para a nossa alma ou faz sentido para aquilo que ela escolheu vivenciar aqui. Então eu quero que você pare, que você reflita nesses dias, né, sobre todos esses aprendizados, porque essa energia vai estar muito forte essa semana. Mesmo na segunda com a Lua em Sagitário, ela vai de certa forma ativar, né, esse Júpiter que é o regente, que está lá em Capricórnio, finalizando um processo. Durante a semana a gente vai ter a Lua em Capricórnio também tocando todos esses pontos. Então vai ser uma semana, querendo ou não, de revisão, da gente fechar, da gente finalizar, para a gente poder sim avançar cada vez mais. Dezembro vai trazer muita energia nova e a gente precisa estar pronto para recebê-la. A gente precisa ser um cálice aberto e vazio, porque se esse cálice estiver cheio, ele vai transbordar, né? E nem sempre esse transbordamento vai ser positivo para a gente, nem sempre a gente vai conseguir lidar com esses excessos. Então a gente precisa sim, nesse momento, conscientemente decidir esvaziar o nosso cálice interno. Ainda na segunda, a gente vai ter alguns aspectos no céu, 2 desafiadores, tá? Que podem trazer um pouco de preguiça, um pouco de confusão, de dispersão, de uma vontade talvez de não se movimentar tanto, tá? Que pode dar talvez essa impressão que as coisas estão emperradas, que as coisas não estão muito bem, ou talvez você tenha vontade, mas você simplesmente não consiga sair dessa espécie de letargia, ou fique tentando ainda se prender a uma energia de autocondescendência, sabe? De você falar assim, ah não, depois eu faço, ah não, agora eu não tô afim, de ficar muito apegado à busca pelo prazer apenas, né? E a gente sabe que a vida não é só isso, apesar de sim a gente poder encontrar prazer em tudo que a gente faz, é muito da nossa visão sobre as coisas, tá? Então cuidado só com isso, é um dia que depende muito da gente ser ou não produtivo, e aí a gente sempre tem que refletir também o que é produtivo, né? Para quem é ser produtivo, né? Às vezes o que é ser produtivo para mim pode não ser para você ou para outra pessoa, então foca sempre no que faz sentido para você. Por isso que vai ser importante nesse período, nessa semana, estabelecer prioridades, tá? Outro aspecto importante nessa segunda vai ser entre a Lua e Marte, que acabou de ficar direto lá no signo de Áries. Isso vai trazer muita energia. E essa energia, né, depois de tanto tempo com a impressão de estar com o freio de mão puxado, vai fazer com que a gente talvez atropele um pouco as coisas, queira fazer tudo com muita pressa, com muita urgência, né? Queira sair resolvendo tudo. E isso nem sempre vai ser interessante para a gente, tá? Então pode ter uma energia mais impulsiva aqui no ar. Se a gente não usa essa energia, mesmo sendo um aspecto positivo, principalmente para quem tem muito fogo no mapa, tá? Pode tender à impulsividade, à agressividade, à irritação, porque a gente está com muita energia. Então gaste essa energia positivamente, direcione para aquilo que você quer. Se você tiver no começo da semana metas bem estabelecidas, né, e metas atingíveis, palpáveis e também bem escolhidas, tá? Não adianta a gente querer colocar 10 metas no nosso dia, a gente só vai se sentir frustrado se não fizer. Então, se você tiver essa clareza sobre aquilo que você quer fazer, essa energia vai ser bem interessante. Então, aproveite o começo da semana para fazer aquilo que for possível. Mas também não deixe de gastar essa energia com exercícios físicos. Faça uma caminhada se você não faz academia, por exemplo, porque essa energia está tão em excesso que mesmo você usando de uma maneira intelectual, é o corpo que precisa dar vazão para ela, tá? Então vai ser bem importante fazer isso logo no começo da semana. Na terça, a partir da 1h30 e na quarta, o dia todo, quinta ainda a maior parte do dia, a Lua vai estar em Capricórnio e querendo ou não, ela traz um pouco mais desse peso da matéria
para a nossa vida. E isso é sim importante, é interessante que a gente foque nas coisas concretas, que a gente faça coisas de uma maneira prática e não fique só preso na nossa mente, não fique só preso no mundo das ideias, né? A gente está aqui para viver a materialidade e a materialização dos nossos sonhos, das nossas ideias, das nossas vontades, desejos, sonhos, como você queira chamar. Mas para o espírito, pensa bem, ele já tinha tudo na dimensão de onde ele vem. E ele vem aqui para experienciar a limitação, para experienciar o que é estar separado do todo, de tudo que existe. Então ele já tinha tudo, só que ele vem justamente para saber como é materializar as coisas, talvez de uma maneira mais lenta, talvez de uma maneira mais objetiva, o que exija um certo crescimento, que exija talvez o treinamento de algumas habilidades na nossa vida. Então a gente tem que levar muito isso em conta, o quanto é importante a gente ter objetivos, ter metas, ter sonhos de certa forma, porque a gente está aqui sim para realizá-los. E dentro da energia da Lua Nova, esse arquétipo de Capricórnio, ele é muito positivo para a gente justamente começar a fazer movimentos concretos, práticos, em direção àquilo que a gente quer para a nossa vida. Só que talvez, como eu já disse, a gente está no momento ainda de revisão final de todo esse processo que os planetas em Capricórnio trouxeram para a nossa vida nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, quando Saturno entrou ali, os eixos dos eclipses foram também entre Câncer e Capricórnio, então a gente vem tendo uma movimentação muito grande dentro dessa energia. Tudo que está acontecendo no mundo tem a ver também com esse arquétipo, com a passagem de vários planetas por ali durante esse ano, vários encontros ali poderosos, né, que desencadearam processos físicos, digamos assim, porque é uma energia que está ali apontando o que está acontecendo aqui dentro de cada um e também na coletividade. Então, querendo ou não, essa lua ativa o regente, que é Saturno, que está finalizando o seu ciclo por Capricórnio, que é o signo que ele rege. E se a gente pensar, ele já entrou em Aquário, agora ele retrogradou, voltou para Capricórnio e ele está no seu movimento direto já finalizando esse período. Então, se a gente voltar lá para final de fevereiro até o dia 20 de março, é quando esse Saturno estava passando pelos mesmos graus. Então, tenta revisar o que estava acontecendo com você naquela época, o que de certa forma você carrega até aqui, ou o que você também já modificou, já aprendeu, já evoluiu, já adquiriu uma habilidade que seja talvez o aprendizado que ele tinha para a sua vida. Então, observa, reflete. Porque essas questões podem sim estar fortes até o dia 20 de dezembro, tá? Essa já é uma das últimas luas aí em Capricórnio, depois a gente vai ter a próxima ainda logo um pouquinho antes dessa data, quando tem o encontro de Saturno e Júpiter no grau 0 de Aquário, no dia 20 de dezembro, então lá pelo dia 16, 17, 18, eu acredito que a Lua vai estar em Capricórnio de novo, e aí vai ser o fechamento. Então pode ter coisas que a gente já consiga perceber agora, fazer esse trabalho interno para depois não precisar vir tudo de uma vez, porque daí sim vai ser a última chamada, tá? É o momento da gente realmente deixar o velho para trás. E isso está sendo muito reforçado nesses 3 dias aí de Lua em Capricórnio, porque Mercúrio vai fazer uma oposição com Urano que está lá em Touro, Mercúrio está em Escorpião, então é uma energia muito de desapegar de velhas ideias, de pensamentos limitantes, de um certo pessimismo que a gente tem. Pensa comigo, diante de uma situação, a gente sempre vai ter a oportunidade daquilo dar certo e daquilo dar errado. Isso é lógico, né? E a gente sempre tende a pensar no que pode dar errado. A gente nunca pensa, nossa, bem que podia hoje ganhar algum presente, bem que eu podia hoje receber um elogio, ou nossa, bem que as coisas podiam dar certo. A gente não tem esse tipo de pensamento, né? Então a gente precisa mudar essa chavinha que está sempre pensando no negativo, que está sempre focando no que pode dar errado, né? A gente nunca pensa, nossa, bem que eu poderia achar um dinheiro na rua, mas a gente sempre pensa, nossa,
ai, essa conta que eu tenho para pagar. É uma visão que atrai muito mais disso que a gente está vibrando. Então é importante que a gente comece a sair desses padrões mentais, e é justamente isso que esse aspecto pode trazer. Começa a perceber, principalmente nesses dias, mas nessa semana toda, se você puder, observe os seus pensamentos, observe o que você pensa na maior parte do tempo. Se diante de uma situação você sempre foca no que pode dar certo ou no que pode dar errado, porque esse é um fator determinante para o resultado daquilo que você está vivendo. E a gente não percebe o nosso poder diante da criação da nossa realidade, e isso acaba gerando sempre mais do mesmo, sempre mais e mais situações parecidas. Na quinta, às 5h30 da tarde, depois na sexta e sábado, o dia todo, a Lua vai estar em Aquário. Então, depois da gente encerrar alguns processos, a gente pode finalmente se abrir para o novo. A gente precisa começar a focar naquilo que a gente quer atrair na nossa vida, aquilo que é, de certa forma, o nosso futuro, que existe apenas como um potencial ainda, mas que em algum momento vai se fazer presente, porque se a gente pensar, o futuro não existe, só existe o agora. E o que a gente projeta como futuro, porque o tempo ele é uma projeção mental, né? Na verdade, aquilo que a gente acha que um dia vai ser, na verdade a gente vai viver no agora. A gente vai viver sempre em forma de agora. Por mais que a gente tente pegar o futuro, pegar o passado, ele só existe na nossa mente. A única coisa que a gente tem palpável é o agora, é o presente. Então que a gente comece já a materializar essas ideias. A gente tem que pensar que tudo que existe um dia foi uma ideia na cabeça de alguém. Tudo que existe passou por uma imagem na mente de alguém. Teve ali um acesso à nuvem cósmica onde estão todas as ideias. Então, se você acessa uma ideia, é porque sim, você pode materializar. O seu espírito está pedindo para você vivenciar essa realidade, tá? Então, foca no que você quer ver crescer. Observa de verdade qual é o novo que quer se materializar na sua vida e que quer, de certa forma, usar você como canal para vivenciar essa oportunidade. No sábado, dia 21, a gente ainda vai ter duas mudanças de energia no céu, que é a entrada do Sol em Sagitário e de Vênus em Escorpião. Essas mudanças de energia, de certa forma, ajudam muito a movimentar a vida, ajudam muito a criar o impulso que a gente precisa para sempre estar buscando novas coisas ou para estar experienciando, mesmo que a gente não faça nada, parece que tem algo ali no ar que traz uma nova maneira de pensar ou um foco em alguma determinada área da nossa vida, dependendo muito do nosso mapa. Então, esse Sol vai ativar a área que você tem em Sagitário, Vênus vai ativar a área que você tem em Escorpião. Então, a gente está sempre sendo chamado à movimentação, é como se fosse a roda que nunca para de girar. Mas, pensando de uma maneira mais específica aqui, mais concreta, o Sol em Sagitário vai trazer uma energia muito mais otimista, muito mais expansiva, muito mais aberta para a gente. Vai reforçar muito essa ideia do novo, essa ideia de buscar, essa ideia de querer coisas, né? Traz para a gente essa positividade, digamos assim, quando a gente pensa em querer algo novo para a gente, algo diferente, tá? Já a Vênus em Escorpião pode pedir para a gente se aprofundar mais nos nossos relacionamentos, para a gente olhar para as questões que talvez a gente vinha negligenciando até então, ou para ter conexões mais profundas com as pessoas, indo realmente até uma questão emocional, porque muitas vezes a gente fica muito nos relacionamentos de fachada e a gente não se mostra de verdade. E aqui a gente está sendo chamado, convidado a olhar para o outro de uma maneira muito mais profunda. No domingo, a gente ainda vai ter a Lua em Peixes, já amanhece com essa energia, já amanhece com ela na fase crescente, porque vai acontecer no grau 0. Então, assim que ela entrar em Peixes, ela já vai fazer uma quadratura com o Sol que acabou de entrar em Sagitário e vai abrir para a gente um pouco essa energia de conexão, de inspiração, de contato com aquilo que é da ordem do invisível, para que a gente possa acessar com mais facilidade justamente essa nuvem cósmica, esse lugar onde ficam armazenadas todas as ideias, todas as energias antes delas se manifestarem.
estarem aqui, né? Eu acho que quanto mais a gente tem consciência disso, quanto mais a gente acredita e de certa forma se conecta, né? Tem coisas que eu falo aqui que eu sei que para quem é muito racional, para quem é muito prático, parece muito abstrato, né? Ou muita viagem, digamos assim. Mas só quando a gente sente, só quando a gente se conecta, só quando a gente vive isso em cada célula do nosso corpo, eu sei que quem tem essa percepção mais profunda da vida entende do que eu estou falando. Eu sei que você está aqui, você assiste o meu conteúdo porque você se conecta com aquilo que às vezes vai além do que eu estou dizendo, né? Porque eu sei que você capta também a energia do que eu estou trazendo aqui. Então, essa lua, ela traz um pouco mais de facilidade nesse tipo de abordagem, para que a gente possa integrar todos os aspectos da nossa vida, todas as facetas que cada ser humano tem. A gente tem a nossa faceta física, material, de crescimento material, mas a gente também tem a nossa faceta espiritual, filosófica, de conexão com algo que nem sempre a gente vai ver, mas que sempre a gente vai sentir dentro de nós. Então, como a gente está numa lua crescente nesse signo, também traz muito essa visão de que o crescimento espiritual é necessário nesse momento, para a gente olhar mais para essas questões, para a gente poder, inclusive, se alimentar de uma força que vai nos ajudar daqui para frente, que vai nos impulsionar cada vez mais no nosso processo de evolução e de experiência na matéria, né? Fazendo essa comunhão de todas as nossas partes. Então vai ser um momento aí, né, na próxima semana principalmente, porque essa energia de lua crescente vai estar mais forte, né, a partir daí, de fazer crescer na nossa vida também o nosso lado espiritual, a nossa conexão com a nossa própria verdade. E não à toa, né, eu escolhi esse fim de semana com uma energia de lua em aquário, com uma energia de lua em peixes principalmente, para fazer o meu curso de formação em Theta Healing. É um curso de certificado internacional em que você pode sair dele preparado ou preparada, pronto, né, e pronta para atender pessoas, para ajudar pessoas em seus processos e principalmente para aplicar em você mesmo. Então, se você sente, né, a necessidade de ter uma ferramenta à sua disposição, uma ferramenta que para mim foi um divisor de águas, né, foi através dela que eu consegui passar por esse processo de vencer minha timidez, de estar aqui falando com vocês hoje, foi muito por conta do Theta Healing. Então eu realmente vejo a eficiência dele na prática e por isso eu queria convidar você para fazer parte desse grupo comigo. Vai ser a última formação desse ano, eu ainda não tenho previsão para o ano que vem, então se você sentir o chamado, se você sentir no seu coração de estar comigo lá, eu vou deixar aqui embaixo o link com todas as informações para você aproveitar essa grande oportunidade de crescimento na sua vida. E agora vamos para a cartinha da semana. Dessa vez a gente tirou essa carta aqui, Isolamento Glacial, que é uma cartinha que não é tão recorrente, né? Não é tão frequente aqui, não lembro de tê-la tirado antes, mas é uma cartinha que traz uma mensagem muito especial. A gente está sendo chamado nesse momento a sair da nossa casca, da nossa barreira de proteção em relação ao mundo, porque só quando a gente se abrir, só quando a gente se mostrar de verdade, a gente vai estar atraindo o melhor da outra pessoa também. Então é como se a gente estivesse convivendo e sempre trocando casca com casca, escudo com escudo. Então, se eu monto uma barreira de proteção, se eu coloco um escudo ao meu redor, eu vou mostrar para a pessoa, né, energeticamente falando aqui, claro que nem sempre a gente percebe, a gente acha que está conversando com a verdade daquela pessoa, com tudo que ela é, mas no fundo a gente está mostrando para a pessoa que a gente não está disponível, que a gente não está completo, que a gente não está inteiro ali, vulnerável, aberto, né? E consequentemente a outra pessoa também vai se fechar tentando se proteger, porque ela vai ficar se sentindo
em perigo, ela vai ficar se sentindo acuada, né? Ela vai achar que a qualquer momento pode ser atacada. Então é muito fácil a gente perceber isso, por exemplo, na internet hoje em dia, né? O quanto as pessoas elas têm facilidade em atacar umas às outras porque elas estão, de certa forma, fechadas na barreira de proteção que elas criam, né? Aquilo que você não diria pessoalmente para alguém, você é capaz de dizer para outra pessoa escrevendo, né? Então a gente tem muito cuidado com essa energia, com essa questão, porque ela de certa forma vai estar ali vibrando no nosso campo e atraindo pessoas que vão validar isso. Então é a hora da gente perceber quantas coisas maravilhosas a gente tem dentro da gente para compartilhar com as outras pessoas. Porque em algum momento alguém vai ter que ser essa primeira pessoa que decide abrir o próprio coração. E a gente acha que demonstrar amor, demonstrar afeto é fraqueza, mas na verdade é a nossa maior força, porque contra o amor não existe nada mais poderoso. A gente pode até se sentir mais vulnerável, sim, mas a gente está muito bem acompanhado pela energia mais poderosa que existe. Então o que eu sugiro para a gente começar aos poucos é você dizer para alguém essa semana o quanto você gosta dela, o quanto você admira, para você realmente se expor, mas não para alguém que você tem certa intimidade ou facilidade, já é natural para você, mas tenta fazer isso com alguém que você nunca falou, né? E isso vai ser uma quebra de barreira, uma quebra desse gelo que existe entre as pessoas, que vai abrir caminho para coisas maravilhosas entre vocês. E eu tenho certeza que essa energia vai atrair muito mais coisas para a sua vida. E antes de finalizar, eu queria deixar uma pergunta para você responder aqui embaixo na área de comentários para mim. Se você tivesse todo o poder do mundo, se você tivesse certeza que tudo que você pedisse, que você colocasse aqui embaixo ia dar certo, o que você pediria para o universo? O que de novo você quer atrair na sua vida daqui para frente? Não importa se na sua cabeça isso é fácil, isso é difícil, isso é impossível. O que de fato você gostaria de ter e principalmente quem você gostaria de ser? Deixa para mim aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês e talvez isso cresça muito mais o nosso otimismo e a nossa confiança de que isso sim é possível. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, se ela ressoou com você e te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui para mim, para eu entender que esse conteúdo é valioso para você. Se você acha que pode ajudar mais alguém também, compartilha com essa pessoa, compartilha com os seus amigos e se inscreve aqui no canal para ele crescer cada vez mais e atingir mais e mais pessoas que também estão nessa busca e nesse processo de despertar. Um grande beijo. Uma ótima lua crescente para você e até semana que vem. Tchau, tchau!